Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Realidade Fantástica, sejam bem-vindos a mais uma coluna à luz do Eneagrama. E o tema que eu vou trazer hoje é um tema que é indispensável para nós profissionais da área de ajuda, né? Para nós profissionais de ajuda, psicólogos, counselors, terapeutas, psiquiatras, enfermeiros, enfim, para todos aqueles profissionais que precisam fazer uma conexão profunda com o outro, assim como é um tema indispensável para todos nós que estamos num caminho de autodesenvolvimento, num caminho de autoconhecimento, que é a empatia. Esse é o tema de hoje, essa maravilhosa habilidade humana que todos nós podemos desenvolver. Você já parou para se perguntar o que é empatia? Sempre que eu pergunto isso para um aluno ou para um cliente, geralmente, eles me dizem assim: empatia é a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? Essa resposta, ela é uma resposta correta, mas o ponto é o seguinte: me diga como que a gente se coloca no lugar do outro. Como que isso é possível? Como que eu posso me colocar no lugar de uma pessoa que vivenciou, que está vivenciando uma guerra, por exemplo, que está num país onde está acontecendo uma guerra civil? Como que eu posso me colocar no lugar dessa pessoa se eu nunca passei por essa realidade? A questão é que empatia não é sobre se colocar na experiência que o outro está vivenciando. Empatia é uma conexão que acontece com a emoção que aquela experiência está trazendo para aquela pessoa. Então, empatia é sobre uma conexão emocional, ou seja, uma pessoa que está passando por uma situação de guerra, uma situação de violência, essa pessoa provavelmente está vivenciando o medo, a tristeza, a raiva. E se nós já sentimos medo, tristeza ou raiva, nós estamos habilitados a nos conectar com essa pessoa de uma forma muito profunda. Porque empatia não diz respeito à situação que essa pessoa está vivenciando e nem a magnitude daquilo, né? Porque se a gente for comparar mas o que eu vivenciei não chega aos pés do que é vivenciar uma guerra. O ponto não é esse. O ponto é, na conexão emocional, quando a gente fala de empatia, a situação em si, não importa a dimensão dela, essa conexão, ela é possível, né? E é muito bonito isso, porque a gente diz que todas as dores podem ser tratadas com empatia. Esse tratadas aqui, vamos abrir aspas. O que isso significa? Que não importando o tamanho da dor, quando você tem a sorte de encontrar uma pessoa empática na tua frente, muito provavelmente você vai sentir um alívio emocional, tá? Já vou explicar o que é isso, porque que a empatia tem esse poder de trazer alívio emocional. Bom, olhando por essa perspectiva, pode até parecer algo simples, mas por que isso é tão difícil para o ser humano? Por que algumas pessoas têm um alto nível de empatia e outras pessoas não têm esse alto nível de empatia? Olha, vamos pensar o seguinte, tá? É muito comum que quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação difícil, né? Essa pessoa tá sofrendo, ela tá passando por uma situação dolorida, a gente quase que instintivamente faz o quê? A gente tenta remover essa pessoa dessa situação difícil, não é mesmo? A gente tenta aliviar o sofrimento dela, a gente dá conselhos, a gente dá ideias, a gente cria uma série de situações para tentar tirar ela daquele momento. E a empatia não é sobre tirar ninguém da dor. Empatia é sobre estar junto com essa pessoa quando ela está vivenciando a dor, numa conexão verdadeira, numa conexão emocional. Não é sobre consertar a situação, mas é sobre estar com a pessoa. Isso faz muita diferença. Claro, você pode tentar consertar a situação, mas isso vai ter um outro nome. A gente pode chamar de bondade, generosidade, a gente pode chamar de misericórdia, piedade, enfim, mas não é a empatia, tá? Então, empatia, você não tenta consertar nada, você só valida a dor daquela pessoa, você está com aquela pessoa naquele momento em que ela está sentindo aquela emoção. Pode ser uma tristeza,
pode ser um medo. A gente costuma dizer que você vai com essa pessoa para a escuridão. Ir com essa pessoa para a escuridão não significa que você vai pegar aquela escuridão para você. E você nem precisa ter medo disso, porque ir com essa pessoa para a escuridão significa que lá você vai vivenciar o brilho da sua própria luz. Então não é preciso ter medo quanto a isso. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui para vocês, para facilitar o que eu tô querendo dizer quanto a esse conceito aqui. Sabe quando a gente tem um amigo, uma amiga que terminou um relacionamento que talvez essa pessoa não estava preparada para terminar, ela queria continuar na relação e esse relacionamento chegou ao fim. Essa pessoa, é muito comum que a gente faça o que com ela? Que a gente chame ela para sair, que a gente dê vários conselhos, que a gente fale que há males que vêm para o bem, que uma pessoa melhor vai aparecer. A gente tenta, enquanto amigo, animar aquela pessoa, não é mesmo? A gente quer tirar ela de casa, levar ela para o barzinho. Isso daí tá tudo bem, a gente não precisa, não tem nada de errado com isso, mas isso não seria empatia. A empatia seria ouvir o que essa pessoa tem a dizer, entender o sofrimento dela, estar junto com ela nesse momento e acolher aquilo que ela está passando. Se você pode dizer, olha, eu tô sentindo, eu tô vendo o quão triste você está, porque terminar um relacionamento é algo muito difícil, né? Perder um emprego, perder alguém que se ama, é algo muito difícil. Obrigado por você compartilhar isso comigo, eu estou aqui com você. Isso seria uma ação de empatia, né? É quando a gente está junto com a pessoa, a gente sente com ela, a gente não sente por ela, a gente sente com ela, e isso é muito poderoso, né? Agir com empatia é uma escolha. Você escolhe se você quer agir com empatia ou não, e você não precisa, em todas as situações, agir dessa forma. Mas olha, eu aconselho a gente tentar ser empático o máximo que a gente puder. Por quê? Quando a gente escolhe agir com empatia, a gente está fazendo um baita de um trabalho em nós mesmos. É um trabalho incrível. Sabe por quê? Porque a empatia, ela vai exigir que a gente acesse uma parte de nós que já sentiu tristeza, medo, raiva, que sabe o que é isso. E normalmente a maior parte das pessoas tende a fugir desses sentimentos, dessas emoções, porque são emoções o quê? Desconfortáveis, certo? Então a gente aprende desde sempre, principalmente na cultura brasileira, a fugir dessas emoções desconfortáveis. Então, para eu me conectar empaticamente com alguém, eu tenho que ter coragem para acessar as minhas fragilidades, para ser vulnerável, para me lembrar dessa parte de mim que já sentiu tristeza, que já sentiu medo, que já sentiu raiva. Mas o nosso instinto, ele faz o contrário. Por isso que não é tão fácil, né? Por isso que a empatia pode ser treinada. Então, o que nosso instinto faz? Vou dar um exemplo. O que você faz quando você vê uma pessoa chorando na sua frente? Qual que é o teu primeiro impulso com essa pessoa, né? Claro que isso não é para todo mundo, mas a maioria das pessoas, elas falam que o primeiro impulso é o quê? Oferecer um lenço, né? A pessoa tá chorando, o nariz está escorrendo, você vai lá e oferece um lenço. Ou você dá um abraço nessa pessoa, né? Você acolhe, ou você às vezes quer até fazer uma piada para aliviar o ambiente, né? Então, dependendo do porquê essa pessoa tá chorando, a gente tem esse tipo de reação, né? Você já parou para pensar por que a gente reage dessa forma? Por que a gente oferece um lenço para uma pessoa? Bom, quando uma pessoa está sorrindo, ela está rindo, ela está gargalhando, isso não impacta a gente? Você não acaba sorrindo também? Não existe um contágio, uma vibração entre essas emoções? Porque emoção é energia, né? Então a pessoa está sorrindo, você está sorrindo também, e assim vai. Com a tristeza acontece a mesma coisa. Uma pessoa triste que está chorando na sua frente, ela gera um incômodo, pode gerar um incômodo em você. Ela vai despertar em você a sua tristeza.
Então, vou falar de novo, para não parecer que é essa pessoa que está gerando incômodo. Nós nos incomodamos quando não sabemos. Vou refazer essa frase, acho que fica melhor. Nós nos incomodamos quando não sabemos lidar com as nossas próprias tristezas, né? Então, quando a gente vê alguém chorando, uma vez que a gente não sabe lidar com as nossas dores, ou quando a gente não quer acessar as nossas dores, aquilo nos gera um incômodo. Pronto, acho que agora a frase ficou melhor. Então, eu começo a ficar incomodada, porque minha tristeza tá vindo, né? E eu não quero acessar minha tristeza. Eu tava ali naquele momento que acessar a tristeza não dá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá, inconscientemente, e vou interromper o processo daquela pessoa. Eu vou oferecer um lenço para ela, porque eu tô achando que ela tá vulnerável, eu tô achando que ela tá se expondo aqui no grupo, então eu vou dar um lenço para essa pessoa. Na verdade, eu acabo interrompendo o processo dela. Que processo? De expressão da tristeza. A gente não interrompe a expressão da alegria. Por que interromper a expressão da tristeza? Mas é o que a gente faz. Você pode até dizer, olha, Carol, a gente já viu muito, né? Uma mulher chorando nos filmes antigos, aí um homem oferece um lencinho. Certamente isso é um sinal de gentileza. Então não há nenhum problema com isso. Mas eu estou falando da empatia. Você interromper o processo de alguém que está manifestando uma tristeza não seria empatia. O que empatia seria? A pessoa está chorando ali na sua frente, você senta do lado dela, você olha para ela, você está com ela, você compreende aquela tristeza porque você já sentiu tristeza também. E aí essa conexão começa pelo simples fato de você estar presente junto com ela, atento ao que ela está passando, atento ao que ela está vivenciando. Aí, se essa pessoa te pedir um lenço, te pedir um abraço, aí então você dá o lenço, você dá o abraço, né? E empatia, aí a gente volta para aquele ponto. É um excelente trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque vai exigir que você acesse as suas próprias dores, que você tenha coragem de enfrentar a tristeza que aquela situação também pode estar despertando em você. Mas aí você está ali com o seu amigo, você está ali com aquela pessoa que você então se predispôs a ajudar. Por isso que empatia é uma questão de escolha. Você pode escolher, não, nesse momento o que eu quero fazer é uma gentileza, vou oferecer o lenço, vou interromper o processo dessa pessoa, porque é isso. Ou não, eu vou ser empático a essa pessoa e eu vou ficar aqui ao lado dela, ouvindo aquilo que ela quer expressar, ou simplesmente o que a gente fala, né? Criando espaço, dando espaço para que aquela emoção possa ser manifestada. A empatia, ela tem várias peças, né? Assim que eu falo, várias peças. Uma peça é a conexão emocional. A outra peça é a validação da dor. Então, essa validação da dor é quando você olha para a pessoa e diz: nossa, isso que você está enfrentando é difícil mesmo. E muitas vezes a gente não faz isso porque a gente acha que se a gente falar isso para a pessoa, é aí que ela se afunda de vez, né? E na verdade é o contrário. Quando a gente valida a dor, quando a gente verbaliza para a pessoa que a gente compreende que o que ela está passando não é fácil, é daí que vem um alívio emocional, porque de novo, ela não está sozinha naquilo que ela está passando. E você está ali como uma representação de que isso também passará. Você nem precisa dizer, você nem dá conselho, mas você valida a dor do outro, né? Então você verbaliza, você diz, olha, eu posso, eu nem sei se eu posso imaginar o que você está passando, mas eu tô grato por você compartilhar comigo. Isso é uma frase que a gente pode usar, por exemplo, quando um amigo vem te contar alguma história muito difícil que ele viveu na infância. Às vezes a gente não sabe como agir e a gente acaba dizendo assim, nossa, isso já passou, isso está no passado, você sobreviveu. A gente às vezes não sabe mesmo como colocar. E um jeito de colocar seria esse: olha isso que você está me contando, eu vejo a sua dor, eu entendo, eu imagino o quão difícil seja tudo isso, seja ter passado por tudo isso, e eu sou muito grato pela sua confiança. Veja, isso não é agir com falsidade, isso já é um treinamento de empatia, né? E aquela pessoa que está abrindo a vida dela, então, entende
que alguém está entendendo o que ela está falando, que alguém não está minimizando a dor dela. E não minimizar a dor também é uma peça importante da empatia, né? Que às vezes a gente olha para a pessoa e fala, isso daí não é nada, isso aí vai passar, né? Naquela nossa tentativa de querer consertar, a gente acaba minimizando a dor do outro e às vezes a gente também minimiza a nossa própria dor. A gente olha e diz, nossa, mas a vida das pessoas está tão difícil que eu não vou nem sentir isso aqui, não vou nem dar espaço para sentir isso aqui que eu tô sentindo, né? E isso, na verdade, não funciona. Por que que a gente precisa validar? Por que que não funciona? Porque nós precisamos, emoção é energia, e essa energia precisa passar por nós, essa energia precisa circular para que ela possa ir embora. Então, quando a gente abafa esses processos, quando a gente não permite que o outro expresse, ou quando a gente não se permite expressar aquilo que a gente está sentindo, é como se a gente estivesse perpetuando aquela dor no longo prazo, porque a gente reteu aquilo dentro de nós. E aí que sintomas como ansiedade, estresse, uma das partes, né, da depressão, isso tudo também é emoção não manifestada. Bom, isso tudo eu tô falando embasada em todo o meu treinamento como counselor aqui no Canadá, onde empatia é uma das peças principais para o tratamento terapêutico de alguém. Então, a gente tem que fazer todo esse treinamento que envolve muitas frentes, muitas peças, para que a gente consiga, então, ajudar, já que a nossa proposta é ajudar o outro, é ouvir o outro, né? É não emitir julgamentos, é uma parte importante da empatia, a comunicação, a linguagem corporal, enfim, tudo isso que eu falei são partes desse treinamento, dessa bonita habilidade. E eu quero trazer aqui agora um exemplo bem interessante. Quando eu estava começando a estudar o Enneagrama, muitos anos atrás, uma das minhas professoras, que é uma psicóloga, eu estava estudando Enneagrama, estava num curso e também estava falando com ela sobre a minha missão, meu propósito, essa vontade de ajudar as pessoas. E o quanto eu sofria com o sofrimento das pessoas, né? Porque existe uma questão aqui na empatia que é a diferença de simpatia. É quando você pega a dor do outro, né? Por isso que eu falei, você pode ir lá na escuridão, ficar junto com seu amigo e ver o brilho da sua própria luz, sem você pegar aquela escuridão para você, ou seja, sem você puxar aquela dor para você, porque do contrário, são dois problemas, né? A pessoa estava com um problema e esse problema passou para você, você trouxe. Então, a empatia, ela vai nos ensinar a colocar limites. E aí, essa professora de Enneagrama falou assim para mim, quando você estiver fazendo um trabalho que você vai lidar com a dor de alguém, que você vai lidar com a dor das pessoas, e normalmente a dor das pessoas são as dores do mundo. Então a gente está falando de temas como violência, como abuso, como dores assim muito profundas. Quando você for trabalhar com isso, lembre-se sempre de Madre Teresa. Ela falou assim para mim. Eu falei, Madre Teresa, né? Tentando entender o que ela estava querendo colocar. E ela disse o seguinte, a Madre Teresa, ela fazia um trabalho em que ela lidava com muitas dores do mundo, mas ela lidava com essas dores sem puxar a dor para ela. Ela lidava com essas dores por meio da empatia e por meio da compaixão, né? E aí essa professora falou assim para mim, lembre-se de quando você for fazer um trabalho assim, de colocar a mão no seu coração e dizer o seguinte, essa dor é do mundo e não minha. Essa dor é do mundo e não é minha. Essa dor é do mundo, não é minha. Ou seja, ela estava me ensinando uma técnica, né, mental, uma técnica, enfim, para eu me preparar para lidar empaticamente com a dor de alguém e efetivamente conseguir ajudar essa pessoa sem puxar aquela dor para mim. É claro que isso que eu estou contando para vocês é para as pessoas que estão aí no trabalho de frente, né, lidando com uma série de dores já de outras pessoas, tentando trazer alívio emocional, tentando diminuir a dor do outro, é uma forma também de proteção. É claro que eu não estou, quando a gente diz isso, eu não estou falando com pessoas que não estão atuando nessa área, mas pessoas que já estão.
lá em trabalhos voluntários, enfim, em trabalhos em que exige essa conexão profunda e essa conexão com a dor do mundo. Então essa é uma técnica muito bonita, é uma técnica de empatia. E ela citou a Madre Teresa naquele momento. E não por coincidência, na mesma época eu fui num congresso de saúde quântica, né, que aconteceu em Gramado, e eu vi a palestra de um italiano, o David Verdetti, nunca vou esquecer, e ele mostrou um vídeo da Madre Teresa e tem uma cena que ela toca uma pessoa, né? Ela toca uma pessoa. E quando ela toca essa pessoa que estava lá sentindo dores físicas muito grandes, essa pessoa instintivamente se acalma, relaxa, o corpo dela muda. E ele falou que era o toque com a compaixão, aquele toque que você olha para alguém e você diz assim: você não está sozinho? Eu tô aqui com você, eu vejo a sua dor. Eu entendo o que está acontecendo com você. A Madre Teresa tinha isso no olhar, ela tinha isso no toque. Isso para mim é um grande exemplo de bem mais evoluído, né? De empatia, sem dúvida, tá? Bom, dito isso, quero trazer uma outra perspectiva aqui relacionada à empatia. Só para resumir um pouco aqui, empatia tem a ver com conexão emocional, validação da dor do outro, não minimização da sua própria dor, tem a ver com limites, né, com boundaries, com as barreiras em que a gente coloca do que é meu, do que é do outro, para que esse trabalho seja efetivo. Empatia é uma escolha e empatia pode ser treinada, pode ser desenvolvida. E tem uma peça importante aqui que eu quis trazer porque tem a ver com o nosso tema, que está relacionado às diferentes perspectivas. Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu estou falando aqui de um nível emocional. Agora vamos falar de ponto de vista, de visão de mundo. Como é que a gente combina as diferentes visões de mundo com esse tema da empatia? Então vamos pensar o seguinte. Provavelmente vocês aqui que são os ouvintes, né, são os fãs aqui do canal Realidade Fantástica, provavelmente vocês devem ter um sistema de crença, talvez, parecido com o meu, onde eu acredito que existe uma verdade, uma única verdade, uma verdade absoluta, uma verdade universal, tá? Então eu acredito que essa verdade, ela existe. No entanto, aqui nessa dimensão, quando a gente desce aqui para esse plano, digamos assim, descer, né? Para esse plano aqui, essa verdade, ela não é mais absoluta, porque tem 7 bilhões de seres interpretando a realidade de forma diferente. Então é como se essa verdade ficasse fragmentada. Então eu não sou detentora da verdade absoluta, né? Nem eu, nem nenhuma das pessoas seria detentor de uma verdade absoluta, e sim de várias verdades relativas. Então nós temos, digamos assim, 7 bilhões de formas diferentes de ver o mundo, de entender a realidade. Por quê? Porque a minha verdade, ela está baseada nas coisas que eu vivi na vida, no meu sistema de crença, na minha cultura, ela está baseada enfim, nas minhas experiências. Então, vou pegar alguns aspectos aqui, tá? Então, como eu, não vou nem pegar o tipo do enneagrama ainda, vou pegar aspectos mais culturais. Então, como eu, mulher, branca, 38 anos, brasileira, vou pegar a minha verdade, a minha perspectiva, a minha lente e vou colocar a minha lente em um homem negro, 60 anos, francês. São perspectivas diferentes, são lentes diferentes. Então eu não tenho como tirar a minha lente, dar para ele e nem pegar dele e colocar em mim. Então se eu não tenho como fazer isso, o que eu posso fazer com empatia? Com a empatia, o que eu posso fazer é honrar a verdade e a realidade deste homem como tão verdade quanto a minha perspectiva. Honrar a verdade dessa pessoa não significa que eu concordo com ela. Então imagine que eu e este homem estamos agora num café conversando sobre política. As perspectivas serão diferentes, muito provavelmente. Se nós formos conversar, então, sobre a realidade da mulher brasileira, nossas perspectivas serão diferentes. Se a gente for conversar sobre economia francesa,
nossas perspectivas serão diferentes. Então, eu posso levar a ele a minha verdade, eu posso levar a ele, colocar minha opinião, trazer minha abordagem, trazer minha perspectiva, e ele fará o mesmo. Mas com empatia, eu não tento impor a ele a minha verdade. Com empatia, eu respeito que o que ele passa, que o que ele vê, com o que ele defende, tem a ver com a história dele. Então, olha a grandiosidade da empatia. Como a empatia, ela pode nos ajudar a melhorar enquanto sociedade, a melhorar enquanto seres humanos, né? Mas aí o que a gente costuma fazer? A gente tenta, porque é muito cômodo eu ter a minha verdade, e aí para eu não ter que mudar, para eu não ter que sair da minha zona de conforto, eu vou fazer aliança com pessoas que pensam semelhantes a mim. Então, eu pego a minha verdade com alguém que acha que tem a verdade parecida, e aí a gente forma uma maioria aqui e a gente tenta impor essa nossa verdade a uma minoria. Obviamente não vai funcionar, não vai funcionar, nunca funcionou. A história da humanidade sabe que quando a gente tenta impor alguma verdade para alguém, a gente gera violência, dor, a gente gera conflito, né? São essas coisas que a gente costuma gerar. Mas com a empatia, a gente não precisa impor nada a ninguém. A gente simplesmente compreende que existem verdades diferentes. E existe, então, um sistema fantástico que nos ajuda também a desenvolver empatia. Na verdade, o Eneagrama, o que ele faz? A empatia no Eneagrama, eu falo que ela tem duas mãos, né? Duas vias. Ao passo que você aprende o Eneagrama, porque ele vai te trazer 9 perspectivas, 9 lentes para o mundo. Então é como se fosse assim, eu não falei que são 7 bilhões de perspectivas diferentes? O Eneagrama vai dividir isso em grupos de 9. Então, 9 lentes principais, tá? Então, eu e esse homem francês, nós podemos ser o tipo 9 do Eneagrama, nós dois. Então, a gente vai ter uma série de semelhanças, mas ainda assim vamos discordar em algumas perspectivas, porque somos únicos, né? Foi aquilo que eu falei. Então, o Eneagrama, quando você conhece as 9 lentes, você vai ver as 9 dores. Você vai entender as dores, o sistema de crença, o medo, as dificuldades das pessoas. Você também vai ver os talentos, os potenciais, você vai ver uma série de coisas referente ao outro, o que te dá a possibilidade de crescer muito o seu nível de empatia, porque você vai entender a base de sofrimento de determinado comportamento. E isso é muito bacana, isso faz a gente se desenvolver bastante. E por um outro lado, o trabalho com o Eneagrama também exige que a gente desenvolva empatia. Por quê? Porque do contrário eu vou julgar, do contrário eu vou rotular, do contrário eu vou achar que a minha personalidade é melhor do que a de alguém. Então, também preciso desenvolver empatia para trabalhar com o Eneagrama, tá? E, por fim, eu queria dizer o seguinte para vocês. Esse é um tema super extenso, tá? Empatia, ela exige bastante treinamento. Empatia é você sentir com o outro e não sentir pelo outro, né? Fazer um exercício mesmo de conexão. E é muito grandioso mesmo, porque empatia é sábio, é a sua escolha, mas eu digo que é sábio a gente viver com empatia, trazer empatia para nossa vida, não só por conta do alívio emocional que a gente pode gerar nas pessoas, mas porque a empatia ela é a porta de entrada para a compaixão, para que um dia, quem sabe, a gente possa amar o outro como a gente ama nós mesmos. Porque se a gente já vivenciou o amor próprio, estamos habilitados a conectar com alguém pelo amor. Estamos habilitados a sentir esse amor, seja por quem quer que seja, né? E isso é muito grandioso, né? Isso aí vem lá do Mestre Maior. Bom, eu quero deixar uma frase aqui para vocês e quero deixar um livro também, que bem interessante, mas antes eu só queria agradecer as mensagens que eu estou recebendo aqui pelo canal, no meu e-mail, no meu Instagram. Quero agradecer as mensagens de encorajamento, aos feedbacks construtivos, né? Esse é um trabalho, falar para o YouTube é um trabalho novo para mim, então eu estou acolhendo as manifestações do público
com bastante atenção. Obrigada. Ah, e uma outra coisa também que eu queria dizer é que algumas pessoas estão pedindo as músicas, né, que eu deixo sempre aqui no final dos vídeos, e eu criei uma uma playlist no Spotify, tá? A Luz do Eneagrama, Realidade Fantástica, eu vou colocar lá nessa playlist todas as músicas que eu usar aqui, todos os trechinhos de música que eu usar aqui na nossa coluna, tá certo? E a frase, então, que eu quero deixar para vocês, não, peraí, antes de deixar a frase, eu quero mostrar o livro que eu quero indicar para vocês, mas calma aí que o livro tá ali, eu vou ali pegar. Pronto, voltei. Aqui tá o livro. Bom, como eu disse, muito do que eu expliquei aqui sobre empatia tem a ver com a minha formação, enfim, eu sou counselor, sou terapeuta, né? Eu trabalho com isso, então tem a ver com essa formação, mas muito do que eu disse aqui na coluna vocês podem encontrar nas obras dessa mulher fantástica que é a Brené Brown. Esse livro aqui, Dare to Lead, em inglês, para quem lê inglês, em português ele se chama A Coragem para Liderar, é um best-seller, tá? Você que é líder de empresa, você que é líder, enfim, já pode ir comprar esse livro porque ele é realmente fantástico, e a Brené Brown eu recomendo muito. Tem algumas pessoas aqui do canal Realidade Fantástica que são fãs do canal e dizem assim, olha, tudo que o canal posta eu já vou lá curtir. E eu sou assim também, não só com o canal, mas com a Brené Brown, porque ela faz um trabalho fantástico explicando vulnerabilidade, coragem, emoções, empatia, e muito do que eu falei aqui hoje, então, tá nesse livrinho aqui da Brené Brown, que é A Coragem para Liderar. E quero deixar aqui para vocês uma frase que eu encontrei, né, e dizem que é da Madre Teresa, uma frase bem bonita que diz o seguinte: todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Então por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.